Vamos pro cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Inclusive, na maldade é uma brincadeira. Foi por causa que os primeiros cafezinhos da tarde que eu falei, que eu fiz, era meio que fofoca, né? Mas desse cafezinho eu queria falar sobre um tema que me pediram há algum tempo atrás, né? Que era sobre tecnocracia. E aí eu fiquei na dúvida, assim, porque assim, eu não conheço muito o conceito de tecnocracia. E eu fiquei até de pesquisar e não pesquisei. E aí eu fico numa dúvida, porque existe. Quando a gente fala assim, de cracia, né? A gente sempre pensa que pode ser o governo por ou o governo para, né? Por exemplo, a gente pensa que, sei lá, a tecnocracia seria o governo pela tecnologia, o governo através da tecnologia, né? Ou da técnica, né? E aí eu volto a falar o que eu sempre falo aqui, né? Do Jack Zulu, o filósofo que eu tento ler, né? Porque eu ler é muito difícil, né? E o Zulu ele fala muito da técnica, ele diferencia a técnica da tecnologia, né? E é assim, a gente meio que vive uma tecnocracia no sentido que a gente é governado por técnica, né? Não no sentido. E aí a gente tem que diferenciar uma coisa que mudou muito no mundo moderno, assim, né? Na hora que a gente fala assim, a gente é governado, a gente pensa no governo que está sobre a gente, né? Mas eu acho que isso já caiu faz muito tempo mesmo. A gente não é governado pelo governo, muito pelo contrário. A gente tem uma luta na sociedade que é o governo contra as corporações. Existem grandes corporações, existem grandes conglomerados de poder que estão fora do governo e querem dominar o governo. A gente vê isso debatendo no cenário nacional. Né? E eu não vou entrar na questão política aqui, lado 1, lado 2, e assim, apesar que eu acho que esses lados se bagunçaram, quer dizer, esses lados não, né? Um dos lados se bagunçou aí porque ele foi abraçado pelas redes sociais, né? E o discurso da rede social se tornou pleno nele, né? Ele usa muita linguagem das redes sociais, e eles falam pro outro lado assim, pô, mas você não sabe usar as redes sociais. Cara, ainda bem, né? Tipo, pô, ainda bem mesmo, né? Porque na hora que você começa a usar os métodos das redes sociais, você perde muito do discurso. Você perde. Se você começa a aderir ao discurso de rede social, se você começa a achar que é normal a rede social, o discurso que tem ali, você perde, acabou, entendeu? Então eu acho bom, né? É, mas aí eu fico vendo assim um bom exemplo, né? Porque eu acredito no poder de comunidade. Eu falei nisso há pouco tempo. E eu creio que as comunidades perderam muito. E eu estou sendo bem estrito aqui ao termo de comunidade mesmo, assim, o seu bairro, a sua comunidade, perderam poder nos últimos anos, né? E tem perdido mais o poder ainda quando a gente fala de redes sociais, né? Se a gente pega 30 anos atrás, assim, as comunidades tinham um certo poder, né? Então, assim, você sabia que você tinha ali, os vizinhos se conversavam, os vizinhos faziam pressão, pelo menos nos bairros que eu vivi, né? Era muito comum, assim, um grupo de vizinhos se juntar e pedir, ó, por favor. Pelo menos eu já vi isso acontecer, né? Vai asfaltar uma rua, pô, deixa a nossa rua de paralelepípedo aqui, por favor. É óbvio que esse governo só respeitava bairro rico, né? Bairro pobre nunca respeitou. Mas eu tava vendo, eu vou deixar o link aqui, que é um jornal de Birmingham. Birmingham, para quem não sabe, é conhecido como a cidade do Ozzy Osbourne, né? E tem algumas coisas bem interessantes, algumas ideias que surgiram que eu sou meio bivalente sobre elas. Assim. Eu acredito que, por exemplo, uma ideia que surgiu que é a democracia direta. A gente não precisa de um governo, a gente só precisa que ideias sejam postas em redes sociais. Não concordo muito. Assim, eu fico muito. Mas eu creio que quando a gente fala de comunidade, a gente pode abrir um pouco nisso. Só que a gente tem que ter projetos muito claros, né? A grande questão que eu falei da bagunça das redes sociais é que a gente perdeu o foco das discussões, né? As pessoas não sabem mais o que discutir, por exemplo. Quando vai ter eleição de prefeitura, a gente olha a principal prefeitura de São Paulo, não está discutindo a cidade de São Paulo. Muito pelo contrário, está discutindo ficha corrida de candidato. O candidato que foi condenado nem devia estar concorrendo, né? Segundo a lei da ficha limpa. A gente está discutindo discurso coach, né? Tipo, discurso de, pô, que eu já falei diversas vezes aqui. Cara, se você fazer todo mundo ser empreendedor, vai mudar o quê, cara? Não vai mudar nada.
Mas qual que é o projeto de cidade? Qual que é o projeto para diminuir o tráfego? Qual que é o projeto para ter mais áreas verdes? Qual que é o projeto para diminuir a temperatura da cidade? Entendeu? Porque as cidades estão ficando cada vez mais quentes. Qual que é o projeto para diminuir o tempo de locomoção das pessoas na cidade? O candidato falou lá que vai fazer teleférico. Cara, tá bom, esse é viável? Alguma cidade fez isso? Qual que é o planejamento de fazer isso? Existe algum estudo que embasa isso? Se a gente vivesse em uma tecnocracia, isso seria discussão. Porque o estudo da técnica, e aí é o que eu sempre falo aqui no livrinho que está até aqui no cantinho, ó, The Technological Society. Está aqui porque sempre tem uma pilha de livros aqui do meu lado, né? O estudo da técnica, ele sempre está envolto numa unidade, numa unidade de medida, né? Então, a técnica tem um objetivo muito claro. Então, por exemplo, beleza, eu quero um novo modal de transporte. Aí você vai perguntar, tá, mas por que você precisa de um novo modal de transporte? Porque eu quero diminuir o tempo de locomoção das pessoas. Então, beleza. Aí o modal de transporte, ele é individual ou ele é coletivo? Você vai olhar assim, tá, existem estudos. Se você vivesse numa tecnocracia, estudo técnica realmente, essa seria a discussão. Assim, tá bom. Então, um modal coletivo ou um modal individual? O modal individual, beleza. Existem estudos que embasam que esse modal individual é melhor que o coletivo. A gente já sabe, se você pegar ali qualquer canal de urbanismo, você vai ver que nem se discute mais isso. Os modais coletivos têm preferência porque eles realmente diminuem o tempo de locomoção. E aí você vai, por quê? Porque, cara, é uma questão óbvia. Eu tuitei isso ontem, né? Você não resolve problemas coletivos individualmente. Por quê? Porque tudo bem, se eu der para você uma solução para todo mundo, aquilo aí ele vai congestionar. Agora, se eu der uma solução única para todo mundo, aquilo ele não vai congestionar. Então, é como se eu tivesse. Eu quero levar um pacotinho daqui para a China. E aí eu vou ter um barquinho para cada pacotinho. Não. Você cria um barcão e você bota todos os pacotes ali dentro e você leva. É uma preocupação só. Quando você tem um barquinho, uma coisa coletiva, você tem um menor tempo de gestão, maior facilidade de gestão, né? E sendo que é melhor, por exemplo. Eu não gosto de carro, né? Eu tenho dificuldade com um carro muito grande. Eu tenho um carro, né? Eu e minha esposa, nós temos um carro. Só que aí, por que eu não gosto? Eu chego, vou a tal lugar. Cara, tem que estacionar. Aí é difícil estacionar. Aí você fica puto da vida. Aí depois de estacionou, às vezes você vai em alguns lugares que para estacionar é difícil. E aí eu fico lembrando às vezes que eu tive cidade com um bom transporte coletivo, né? Basicamente São Paulo. Que é mais ou menos, relativamente. Se você fica nos bairros ricos de São Paulo, você pega o metrô, cara, é muito bom, assim, se você foge do horário de pico, né? Mas mas a solução nem é tão essa, cara. A solução que existem para cidades, né? Para cidades é mais uma solução. É mais uma solução de um uso misto do terreno, né? Porque, para e pensa, se a gente vive numa tecnocracia, as nossas cidades são construídas acefalamente, né? As nossas cidades, elas crescem no paradigma individualista. Então, cada um tenta resolver seu problema. Aí, como é que faz? Não, eu vou construir um condomínio aqui fora da cidade. Aí você constrói um condomínio fora da cidade. Sabe o que acontece? As pessoas que moram naquele condomínio vão trabalhar no centro. Ou vão trabalhar em outros condomínios. E aí elas vão pegar o carro, passar pela rodovia que foi construída, entrar na cidade e chegar no local. Então, quanto mais distante elas estão do trânsito, do centro, mais deslocamento elas têm. Quanto mais deslocamento elas têm, mais ela impacta no trânsito da cidade. Se elas morassem perto do centro, elas se deslocariam menos impacto no trânsito, entendeu? Então, assim, o impacto no trânsito, ele é dado com dada a distância que você percorre durante o dia. Por exemplo, a única distância que eu percorro durante o dia é para deixar meu filho na escola. Que muitas vezes eu vou de carro com minha esposa e volto a pé. Porque ela tem que sair mais rápido, né? Eu fiz hoje. Ou, às vezes, ano passado, quando minha filha não ia para a escola ainda, eu ia a pé, eu ia com meu filho, que ele já tinha 4 anos, né? Agora ele vai fazer 6, né? Eu ia a pé com ele e eu voltava a pé, né? Provavelmente ano que vem eu vou a pé com os dois e volto a pé. Porque é aqui do lado também, né? Eu escolhi propositalmente uma escola perto da minha casa, né? Mas isso foi uma escolha minha que eu fiz pensando nisso. Eu sabia que
Isso é uma questão que ninguém põe no papel, né? Ah, eu vou escolher morar fora da cidade. Beleza, então você vai escolher que 40 minutos do seu dia vai ser perdido no trânsito. É um custo, além disso, aí faz que nem os influencers, não, isso tem um custo, né? Beleza, faz essa conta aí. Mas, e aí eu queria falar de Beamer, eu comecei a falar de Beamer, meu Deus, eu me perdi, né? Beamer, eu vi aqui, eu vou deixar aqui, parece que eles fizeram uma, uma consulta pública para escolher o tipo de viaduto que seria. Não, na verdade é um post dizendo perguntando para as pessoas qual que é o tipo de viaduto que eles preferem, né? E aí esse post teve uma consulta, eles escolheram um tipo mais clássico, inspirado nos arquedutos romanos, né, pelo que eu entendi. Eu não li o post, né, eu só vi o post de Twitter dele, e eu vou ler isso aqui agora, né. E eu achei muito interessante que perguntaram para as pessoas da cidade, o que você quer na sua cidade? E a gente vive no meio de uma autarquia, né? Assim, tipo, a gente elege algumas pessoas, as pessoas definem a cidade pelos que elas bem entendem. Então ninguém perguntou no meu bairro se eu quero alguma coisa aqui. Ninguém perguntou no bairro o que você quer aqui no bairro, né? E isso é muito interessante, porque ninguém pergunta nos bairros que as pessoas querem. Elas já vão botando ali rodovias, já vão cortando árvore. Assim, existe você ignora as comunidades locais e tenta passar por cima delas, né? E isso por quê? Porque as comunidades locais não se importam tanto, né? Tipo, a gente não vê as pessoas assim, a gente não vê as pessoas reclamando, assim, as pessoas estão vivendo meio que. E aí chegou num ponto que assim, é normal pegar uma hora de trânsito, né? É normal. É normal a gente pagar um absurdo para viver enjaulado e dentro de. É normal a gente ter rua. A minha rua é hiper movimentada aqui. E ninguém reclama, tá todo mundo bem, às vezes as pessoas preferem, né? Então, assim, quando eu penso. Então, tentando resumir esse cafezinho, quando eu penso em tecnocracia, eu penso um governo através da técnica. Isso pode ser tanto ruim quanto bom, né? Só que eu penso do lado da técnica, assim, tipo, beleza, a gente vai discutir a técnica na gestão pública ou não vai discutir a técnica na gestão pública. E aí eu voltei mais para a cidade, né? Porque, assim, a gente, antes de discutir a questão da técnica, a gente tem que sair do debate das redes, né? A gente tem que dar poder às comunidades, porque comunidades são onde a gente vive, né? A gente vive em comunidades locais, assim. Talvez tenha uma feira no seu bairro que você nunca foi. Tipo, você já foi na feira do seu bairro? Sei lá. Bom, esse aí é o meu cafezinho. Boa tarde pra você.